E aí pessoal, tudo bem? Hoje mais uma mini biografia do cinema aventura e hoje nós vamos falar de um alemão de 1,96 m que assombrou o final dos anos 80 para os anos 90 no cinema B. Nós vamos falar do gigante Matthias Hues. Podcast Cinema Aventura. Galera, antes de continuar o vídeo aqui, eu vou pedir para vocês que estão aqui no YouTube, esse programa é exclusivo do YouTube, para dar uma força pra gente. No Spotify a gente está indo muito bem, no YouTube tá bem devagar. E então eu peço a ajuda de vocês. Se vocês gostarem do nosso conteúdo aqui, se você gostar desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o seu like aí, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Nós temos um canal de ação, de artes marciais, ficção científica, a gente fala de atores, a gente fala de biografia de diretores. Pensei nesse ator porque eu estava vendo recentemente o Grande Anjo Negro, e aí eu pensei, que fim levou Matthias, né? Eu vou apresentar para vocês um pouco dessa história desse ator de filmes B. O parente mais famoso dele era o seu tio-avô, que chamava Humperdinck, que era compositor. Inclusive ele compôs uma peça bem famosa, uma ópera chamada João e Maria. Mas a nossa história começa quando ele tinha 15 anos, né? Quando o pai dele levou ele para competir pentatlo. Inclusive ele foi campeão nessa modalidade do atletismo, mas um outro passo importante foi que o pai dele também colocou ele para treinar taekwondo na mesma época. Essas atividades físicas tiveram uma pequena pausa quando ele se mudou para a França, já com 19 anos, para estudar hotelaria. Ele foi trabalhar num hotel nesse período, estava com o emprego ali consolidado, começou a se dedicar novamente à atividade física, aeróbica e musculação, e foi bem na febre dos vídeos da Jane Fonda mostrando suas curvas naqueles vídeos que bombaram muito no começo do VHS. E aí a dedicação dele foi tão grande com esse tipo de atividade que o fez desistir do trabalho do hotel, pegou suas coisas, voltou para a Alemanha e abriu 2 academias. O investimento dele foi grande mesmo, tanto que ele chamou professores americanos para trabalhar no seu negócio, e foi nesse momento que Matthias teve a epifania de ter contato com a cultura americana e também com Dolph Lundgren. Sim, o ator sueco vai aparecer aqui porque ele assistiu Rock 4. O Matthias ficou muito impressionado e pensou: um ator sueco fazendo sucesso nos Estados Unidos, um ator sueco aparecendo num blockbuster, numa das franquias mais famosas do cinema, com destaque. Então isso mexeu muito com a cabeça do Matthias. Matthias não teve dúvidas, vendeu as academias e foi atrás do seu sonho nos Estados Unidos, precisamente na Califórnia. Chegando lá, ele teve empregos bem mequetrefes, ele dormia dentro do carro, dormia na casa de amigos, dormia em lavanderia. Teve um ponto da vida dele que ele foi até ser dançarino de mulheres num tempo que ele passou na Flórida. A coisa mudou porque daí, quando ele voltou para a Califórnia, ele começou a frequentar a Gold's Gym, que é uma famosa academia de musculação, onde saem grandes personalidades do cinema, inclusive o Schwarzenegger. Ele fazia essa academia. Quem era gerente da academia onde ele frequentava era o Derek Barton. O Derek Barton fez umas pequenas produções ali para TV nos anos 80, né? Ele trabalhou nesse ramo também. O ponto de virada foi que o Van Damme abandonou Retroceder Nunca, Render-se Jamais 2. Ele resolveu não fazer o filme, né? Depois ele foi fazer muito sucesso com o Grande Dragão Branco, filme que a gente já comentou aqui no Cinema Aventura na biografia do Van Damme. Vou deixar a descrição aí. Aí os produtores do filme ficaram desesperados, ficaram ligando para várias academias para ter um tipo físico que eles queriam, que era um cara forte e europeu. O Barton imediatamente mandou o nosso glorioso Matthias Hues para as produtoras. A produtora Maria Celino gostou dele, mas alguns produtores não gostaram porque ele não era muito parecido com o Van Damme. Realmente ele não é parecido com o Van Damme. Essa Maria mais pra frente foi ser a agente do Matthias, né? Enfim, chegando lá, acabaram aceitando o Matthias e chamaram um consultor para o filme. Esse consultor é o Roy Horan. Quem não lembra do Roy Horan, ele teve 2 filmes. O Picareta no Jogo da Morte 2, e o outro filme mais famoso dele, talvez o papel mais famoso dele, é Em Punhos de Serpente, o filme que revelou Jack Chan
outro programa que a gente fez, a biografia do Jack Chan, que ele faz o padre, sim, aquele padre que morre com um soco no saco. O Roy Horand meio que gostou do Matias, assim, da simpatia do Matias, até achou razoável a atuação dele para esse tipo de filme, mas não gostou tanto da arte marcial em si. Ele via que ele era bem ágil, assim, pro tamanho dele era um cara bem ágil, mas não gostou muito. E aí, quem entrou na parada foi Hwang Gang-lee, que fez também Punhos de Serpente. Ele é uma figura muito conhecida no cinema de Hong Kong. Ele é um coreano que fez carreira em Hong Kong. E ele é o Thunder Leg, aparece no filme Punhos de Serpente. Ele ensinou muito do que o Matias sabe sobre artes marciais. Pegou pesado ali. E o Matias era um cara super dedicado. Inclusive, ele perdeu muito fácil, ele perdeu muito rapidamente o sotaque alemão que ele tinha. Ele perdeu muito mais rápido, por exemplo, que o Schwarzenegger, que já estava há muito tempo nos Estados Unidos, mas ainda não tinha perdido o sotaque. E o Matias rapidamente conseguiu driblar esse problema. Esse filme, ele estrela ao lado da Cynthia Rothrock, né? Um detalhe, né, que o papel da Cynthia nesse filme foi uma das inspirações para Sonya Blade no Mortal Kombat. Lembrando que Matias fez Taekwondo e também aí ele aprendeu kickboxer, karatê, kenpo, várias artes marciais. E no mesmo ano do filme, né, ele fez a continuação do filme do Pee Wee Herman, né, bem mediana, mas ele faz uma ponta lá como um domador. O filme fez um bom sucesso, fez um sucesso relativo, abriu as portas para o Matias Rus, e aí ele foi convidado para fazer um outro filme dirigido pelo coordenador de ação do Predador, que é o Craig R. Baxley, que gostou do Matias porque o Matias topava tudo, pular, correr e tal, e o filme em questão é o Grande Anjo Negro, ou Dark Angel, que ele teve esse nome também, lançado em 1990, estrelado por quem? Dolph Lundgren, onde ele faz o alienígena Talek. Para quem não assistiu o filme, para quem não lembra, é um filme que começa meio policial ali, o Dolph Lundgren investigando casos ali de tráfico, e descobre que esse tráfico aí, na verdade, tem um traficante alienígena, acaba trazendo as drogas. Então isso é uma ideia bem interessante, bem doida mesmo. Quem fez o roteiro desse filme foi o David Koepp, que o pessoal deve lembrar do nome dele porque ele escreveu, além de Homem-Aranha, o primeiro filme, ele também fez Jurassic Park e O Pagamento Final. Então é um cara que consegue fazer um roteiro bem bacana. Acabou se tornando um sucesso moderado, né? Ele custou de 5 a 7 milhões de dólares e acabou rendendo 5 vezes mais o seu orçamento. O filme deu uma boa visibilidade para o Matias, que vivia um sonho americano, né? Mas com muito trabalho. Nessa época ele também apareceu num filme do James Liu, né? Que é o Aftershock. E depois ele apareceu na continuação Kickboxer 2. Matias também fez um pequeno papel em uma das maiores franquias do sci-fi. Ele apareceu como General Klingon em Star Trek A Terra Desconhecida. Durante os anos 90 ele apareceu em diversas produções, né? Até TC-2000, filme estrelado pelo Billy Blanks. Ele disse que nunca se interessou em ter uma carreira em Hong Kong porque ele se achava um lutador ok, e naquele período da vida ele amava o estilo americano, aquela coisa toda, o estilo americano, por isso ele continuou no mercado B e por vezes no mercado C americano, mas fazendo o que gostava. Tanto que tem uma anedota a respeito de um filme que ele fez em 1997, que é Alvo Executivo. O diretor fez um favor para o Matias, que declarou que seu personagem não fazia nada durante o longa, e Matias em um momento pediu para o diretor, o Joseph Merri, que dirigiu 112 filmes, né, em 20 anos, é muita coisa, ele pediu para o diretor matar o seu personagem. Pedido feito, pedido executado. E ele trabalhou na TV também, ele fez, por exemplo, entre outras coisas, ele teve em Power Rangers A Galáxia Perdida, que é uma versão do Ginga Man, série Super Sentai. E ele também apareceu na série do Conan, estrelada pelo alemão Ralph Möller. Matias sempre conta os percalços de suas relações com as estrelas de cinema, como ele se dá bem com Dolph Lundgren, ou como ele se dá bem também com o Schwarzenegger, por causa dessa origem da musculação, né? Eles frequentaram a mesma academia, ele fala que quando encontra o Schwarzenegger gosta de fumar charutos com ele. Não tem uma relação tão boa assim, por exemplo, com o Sylvester Stallone. Ele diz que o Sylvester Stallone odeia pessoas que são mais altas do que ele, né? Ele não gosta muito, assim, então ele se sente um pouco... Tem esse problema aí com o Stallone. E o Mickey Rourke nem olha na cara dele,
Por exemplo, porque o Mickey Rourke confundiu ele com um amigo dele, que é muito parecido com ele, e esse cara, amigo do Matias, estava saindo com a namorada do Mickey Rourke, por isso que teve toda essa confusão. Ele conta todos esses percalços, assim, de vez em quando, nas entrevistas. Um detalhe curioso, que sua conta do Instagram, na conta do Instagram dele, em vez de estar Matias Rus, né, tá James Bond Made Me Do It. É que por 2 vezes o Matias quase foi vilão de 007. A primeira delas em 1996, 7 ali que eles estavam. Em 1996, na verdade, um amigo dele prometeu que ele ia participar do filme e tal, uma promessa que nunca foi realizada, e a outra vez que ele pediu, que ele perdeu o papel pro Dave Bautista, no caso do filme Spectre. Continuando sua carreira extensa, né? Vale destacar, em 2016 ele voltou a trabalhar com a Cynthia Rothrock no filme Conflito em Manila. Aí esse filme tem o Mark Dacascos, tem o Don The Dragon Wilson, tem o Oliver Gruner, né? Então só fica essa curiosidade desse filme aí. Mas o Matias é um cara satisfeito com a sua carreira. No momento que eu tô lançando esse vídeo, ele desfruta de uma vida tranquila, junto com a sua companheira, belíssima companheira, Leslie Carleton, em Bali, né? Ele divide essa casa que ele tem à beira-mar em Bali com a casa dele em Los Angeles. Inclusive ele fala que ele vive com ela como se fosse Jane e Tarzan. Inclusive eles têm um macaco de estimação. Ele se diz um principiante em tudo que ele faz, ele gosta de coisas novas, ele gosta de realmente desafiar, como a gente acabou de ver nesse pequeno vídeo, essa pequena homenagem para esse ator alemão, aí uma figura bem conhecida aí do cinema B, C de ação americano. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ajude ele. E daqui a uma semana nós vamos falar de um clássico da aventura gigantesco, comemorando aniversário. Espero vocês lá. Valeu!